A economia brasileira está desacelerando e a conta dos juros está chegando. Se você acompanhou o noticiário econômico nessa semana, provavelmente viu duas histórias que parecem bem diferentes, mas que estão profundamente conectadas. De um lado, a economia dá fortes sinais de que está perdendo força. De outro lado, empresas altamente dependentes de crédito estão sentindo cada vez mais a pressão dos juros. O caso mais simbólico foi o de recuperação judicial das Casas Bahia. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o episódio não significa uma crise generalizada no varejo, mas reconheceu que empresas muito dependentes de crédito estão sendo particularmente afetadas pelo ambiente de juros muito elevado. Basta ver a matéria da UOL no caderno de economia. E aqui está um ponto que merece muito a nossa atenção. Os juros altos não atingem apenas quem tem dinheiro investido. Eles chegam ao consumidor na prestação do carro, no financiamento, no cartão, no empréstimo pessoal. Chegam até às empresas que precisam de capital de giro. Chegam ao empresário que gostaria de abrir uma nova loja, contratar funcionários ou comprar máquinas. E quando o crédito fica caro demais, todas essas decisões têm que ser adiadas e muitas vezes esquecidas. É justamente isso que começa a aparecer nos indicadores econômicos. O mercado vem reduzindo as suas expectativas de crescimento do PIB. A projeção do Focus para o crescimento brasileiro em 2026 caiu para 1,98% e as estimativas mais recentes apontam dificuldades para uma expansão acima de 2%, segundo a UOL. Ao mesmo tempo, a Selic permanece em um nível extremamente elevado, em torno de 14% ao ano. Então nós temos uma situação bastante curiosa no Brasil. A inflação mostra sinais de alívio, mas os juros continuam altos. Isso coloca o Banco Central diante de um grande dilema. Se cortar os juros rápido demais, pode haver pressão sobre a inflação e sobre as expectativas. Se mantiver os juros altos por muito tempo, pode aprofundar a desaceleração da economia. É o velho equilíbrio entre combater a inflação e permitir que a economia respire. Mas tem um outro detalhe ainda mais importante. Nesta semana, o mercado também mostrou que não está olhando apenas para o Brasil. Ainda nesta semana, o dólar caiu para cerca de R$ 5,14 e o índice Bovespa subiu para 1,84%, aos 171 mil pontos, depois de uma sequência de 11 sessões negativas. Ou seja, o humor está mudando rapidamente. Isso mostra por que acompanhar o dólar e a Bolsa de Valores pode ser enganoso. Você tem que acompanhar todos os índices da economia. Se a Bolsa está subindo, não significa necessariamente que a economia esteja forte. E uma Bolsa caindo não significa necessariamente que o país entrou em recessão. O que nós precisamos observar é o conjunto. A inflação, mais os juros, mais o crédito, mais o consumo, mais o emprego, mais o investimento e mais as contas públicas, que é o que tem pesado muito mais na nossa economia. É aí que aparece o verdadeiro retrato da economia brasileira. Talvez essa seja a principal mensagem dessa semana. O problema do Brasil hoje não é simplesmente dizer que a economia está ruim ou que a economia esteja boa. A fotografia é muito mais complexa. O Brasil ainda demonstra capacidade de crescimento e setores importantes continuam funcionando muito bem, mas o custo do dinheiro está muito alto. E quanto mais tempo esse custo se manter elevado, maior tende a ser a pressão sobre as empresas, famílias e investimentos. Por isso, a pergunta que realmente importa para os próximos meses não é apenas quando a Selic vai cair, e sim quando a economia brasileira vai conseguir crescer sem precisar de juros tão altos para controlar a inflação. Essa resposta é o que vai definir boa parte do cenário econômico de 2026 e 2027, principalmente com o novo presidente da República. E você?
Você acha que o Banco Central deveria cortar os juros mais rapidamente ou manter a taxa elevada até ter mais segurança sobre a inflação? Comente aí a sua opinião. Diga quais são as suas expectativas para o Brasil em 2027. Um abraço.